Lembra? Quem estava lá na fila de espera? A primeira paciente a ser consultada, Dona Maria. Observem lá. Dona Maria chega ao seu consultório e fala: Doutor, meu nome é Maria e o motivo de eu estar aqui hoje é porque eu tenho sentido muita tontura. Esse é o retrato do paciente que vai chegar no seu consultório. Dona Maria não vai chegar falando para você que ela tem uma vertigem posicional. Ela vai falar que ela tem uma tontura, que ela se sente tonta. E cabe a você detalhar melhor, fazer uma anamnese detalhada dessa queixa de tontura da Dona Maria. Dona Maria, conta então pra gente como que é essa sensação de tontura que está te atormentando. E Dona Maria começa a falar: Doutor, eu tenho uma sensação que eu vou desmaiar. Dura alguns segundos. A minha vista escurece. Minha mão fica gelada. E é sempre quando eu mudo de posição, quando eu levanto, seja da posição de pé, deitado para ficar de pé, ou da posição sentado para ficar de pé, ou então deitado para sentar, mudei de posição, a minha vista dá uma escurecida, dura poucos segundos, mas me incomoda bastante e tem me preocupado. Vamos voltar naquele algoritmo que eu falei que vai nortear a nossa aula? Então vamos lá, pessoal. Dona Maria, queixa de tontura. Primeiro passo, anamnese detalhada. Só por essas poucas palavras que Dona Maria já falou, a gente tem que pensar que Dona Maria tem uma tontura inespecífica. O fato de ser inespecífico não quer dizer que é algo do bem. A gente pode ter aqui causas do bem e causas do mal. Então, tontura inespecífica está aí. São várias causas clínicas que a gente vai precisar investigar. Então, Dona Maria, ela é a primeira paciente que a gente vai atender hoje. Ela vai cair para esse lado aqui do nosso algoritmo diagnóstico. Pessoal, qual é o mínimo que todo paciente que chega no consultório, chega no pronto-socorro com queixa de tontura, que a gente deve avaliar? É o mínimo. Você tem que fazer isso para todos os pacientes. Então, fazer uma ausculta cardíaca. Será que Dona Maria, que era uma senhora idosa, será que ela tem um sopro cardíaco? Por exemplo, uma estenose aórtica, uma estenose valvar aórtica, que está aí causando os seus sintomas? Se você não auscultar, você vai investigar. Muitos desses pacientes, na verdade, você vai acabar pedindo, por exemplo, um ecocardiograma transtorácico. É um exame aí complementar que faz parte do arsenal diagnóstico dos pacientes com tontura. Mas auscultar o paciente é de bom tom. Na ausculta cardíaca, será que Dona Maria tem uma arritmia cardíaca? Muitos desses pacientes vão fazer também o quê? Eletrocardiograma. O que é obrigatório também fazer com Dona Maria? Aferir a sua pressão arterial. E detalhe, pressão arterial aqui não é só ali medir a pressão de Dona Maria, tá 12 por 8, tá tudo ótimo, Dona Maria segue caminho. Lembra, a queixa de Dona Maria é de uma sensação de mal-estar, uma tontura, que acontece quando ela muda de posição. Então, uma das principais causas aí de tontura inespecífica, aquele lado ali direito do nosso algoritmo, é uma doença que vocês conhecem muito bem, chamada hipotensão ortostática. Então, hipotensão, pressão baixa, ortostática e pressão baixa ao paciente ficar de pé, né? Ortostase é ficar de pé. Então, hipotensão ortostática é obrigatório de ser pesquisado em todo paciente que procura você com queixa de tontura. Se falar que é quando muda de posição, aí acabou, aí que é obrigatório mesmo, pessoal. Então, lembrar lá, fazer diagnóstico de hipotensão ortostática é basicamente medir a pressão arterial do paciente deitado, solicitar que ele fique 3 a 5 minutos em pé e medir de novo. Se tiver uma diferença ali da pressão arterial sistólica de mais de 20 milímetros entre deitado e em pé, no caso uma queda maior do que 20, ou uma queda maior do que 10 da diastólica, o diagnóstico de hipotensão ortostática está feito. Será que é uma hipotensão ortostática primária, que acontece bastante no idoso,
Ou será que é uma hipotensão ortostática relacionada a possíveis medicamentos que Dona Maria está utilizando aí, que o colega cardiologista está passando? Então, faz parte aqui, ausculta cardíaca para verificar possíveis sopros cardíacos, fazer a ausculta cardíaca para ver ritmo cardíaco, aferir a pressão arterial em pé e deitado. Eletrocardiograma é obrigatório nos pacientes com queixa de tontura. Vou mostrar para vocês aqui um eletrocardiograma de um paciente que estava tendo tontura e era um bloqueio atrioventricular total. O paciente precisou ser encaminhado de urgência ao pronto-socorro para a colocação de um marca-passo. E claro, exames complementares, se você estiver ali no pronto-socorro, fundamental fazer uma glicemia capilar do paciente. No ambiente de consultório, você vai pedir glicemia, você vai pedir perfil metabólico, você vai pedir função tiroidiana, função hepática, vai pedir os eletrólitos, hemograma, anemia também da tontura. Então faz parte aí essa investigação clínica básica que todo médico, todo profissional de saúde tem que ter uma noção. E Dona Maria, uma das principais suspeitas que a gente tinha para ela era o quê? Hipotensão ortostática, né? Dona Maria, uma idosa, que fala para você que está com tontura, quando levanta, tem que pensar em hipotensão ortostática. Pressão de Dona Maria deitada, 115 por 78. Ficou 3 a 5 minutos em pé, medimos de novo. Pressão de Dona Maria, olha só, caiu quase 30 milímetros de mercúrio quando ela ficou em pé. O diagnóstico de hipotensão ortostática está feito. Se é primária, se é secundária, vai depender da nossa anamnese mais aprofundada. Às vezes precisamos retirar medicações, homem é muito comum, usando remédio aí para próstata que os urologistas passam. E já vamos começar aqui a tratar a Dona Maria. Então, Dona Maria vai ter, no mínimo, recomendações de ingerir mais água, de talvez colocar um pouquinho mais de sal na comida, se for possível, de orientar a Dona Maria que se ela sentir sensação de desmaio, que ela precisa deitar, levantar as pernas para cima, evitar jejum, evitar situações de calor extremo, muito tempo em pé, aquelas medidas básicas aí de síncope, pré-síncope que a gente sabe. Tá joia? E muito possivelmente, pessoal, mesmo com esse diagnóstico de hipotensão ortostática feito, eu não deixaria de pedir aí um eletrocardiograma, um ecocardiograma transtorácico para Dona Maria. É preciso de uma ressonância? Não vejo motivo. Dona Maria, ela está lá nas causas clínicas. Pediria sim hemograma, pediria eletrólitos, função tiroidiana, função hepática, função renal. Mas as causas de vertigem, Dona Maria agora não precisa. Tudo bem?